Gostava que levantasse junto à sua esposa. Sim. Ok? Está aí. Eu vou prosseguir aqui com as apresentações. Gostava de mostrar aqui a visita que nos honra neste dia de hoje. É uma visita que aterrou em Moçambique, especialmente na cidade da Beira, na quinta-feira desta semana, vindo da Austrália, República da Austrália. Então, atravessaram muitos países e continentes para chegar em Moçambique. E queria, de forma muito especial, apresentar o irmão Tony, que é o nosso pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz parte desta equipe de irmãos que vieram de longe para visitar Moçambique. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. E em seguida vou também apresentar a pessoa que vai nos apresentar o sermão do dia. Ele é ancião da igreja e como os evangelismos que decorreram ao longo desta semana eram evangelismos denominados de anciãos, e ele que vai dar o sermão nesta manhã. Convido ao irmão Gerson, pode se colocar aqui, dizer um bom dia. Igreja Príncipe. Muito bem, para representar a todos os anciãos aqui nesta manhã. Em seguida, estamos também honrados por um casal, que é o David e Zaina. Por favor, coloquem-se em pé. Este casal é o casal que tem nos ajudado muito nos nossos projetos aqui em Moçambique. Eles são os financiadores deste projeto. Sabemos que há evangelismos, há formação de obreiros bíblicos. Alguns obreiros estão já ao serviço da missão. Eles é que têm dado a sua mão para apoiar este trabalho missionário, pagando os nossos obreiros bíblicos e também construindo caminhos. E eles desejaram vir conhecer Moçambique e também poder ver o que está sendo feito com as contribuições que eles têm dado para essa obra especial. Então nós estamos felizes pela vossa presença. E por último, quero vos apresentar também o pastor Simão, Geraldo Simão, que tem sido o olho destes missionários. Ele é o elo de ligação entre a Austrália e Moçambique. Feliz sábado. Feliz sábado. Muito obrigado, pastor Simão. Sabemos que temos esta visita porque o Senhor tem estado na dianteira para gerir os projetos dos nossos irmãos australianos. Que Deus abençoe a todos os nossos visitantes que nos honram pela primeira vez, em especial a estes que estão aqui diante de nós, vindo de um continente muito distante, da Austrália. Muito obrigado. Majestade, sua obra termina.
Once again, good morning. Mais uma vez, bom dia. Am I using that or You can use it. does this work? No, no, that's for... Oh. We're going to study our Bibles today. Vamos estudar a nossa Bíblia hoje. Before we study the Bible, what must we do? Antes de começar a estudar a Bíblia, o que devemos fazer? Pray. Gorash, what is the word? Pray. Orar. Orar. Orar, pray. We must pray, and even though we have prayed today, we have asked for God's guidance before I speak and share the word. I want to offer a prayer, please. Devemos orar. Por mais que já tenhamos orado, eu prefiro começar com a oração. Vamos orar, por favor. Our Father in heaven, we want to thank you for this joy we have together. Nosso Pai do céu, agradecemos pela alegria que estamos a ter juntos. I ask now, Lord, that I be hidden, that the cross be put before all of us, and Eu peço, Senhor, que eu possa me esconder por detrás da cruz the Spirit would give me the words to speak. e que o Espírito me dê as palavras para falar. We thank you in Jesus' Te name. agradecemos em Jesus. Amém. Amen. All right, who has a Bible here? Quem tem a Bíblia nesta manhã? Who has brought their Bible to church? Quem trouxe a sua Bíblia à igreja? You have the Bible calls it the sword. You know, you should never come to battle. You should never come to church without your sword. A Bíblia é uma espada. Nunca pode vir à igreja sem a sua espada. Today we are going to study our Bibles. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje. Our message is found in Matthew 5. E a nossa mensagem está no livro de Mateus capítulo 5. We're going to be looking at the Beatitudes. Vamos estudar as bem-aventuranças. One portion of Scripture you should know. Existe uma parte das Escrituras que nós devemos conhecer. One portion of Scripture that will give you, that will develop your relationship with Jesus Uma Christ. porção das Escrituras que vai ajudar a desenvolver nossa relação com Jesus Cristo. It is found in Matthew chapter 5 to chapter 7. Está lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. It is the Sermon on the Mount. É o sermão da montanha. You should know the Bible, the book of Genesis. Nós devemos conhecer a Bíblia a partir do livro de Gênesis. You should learn the prophecies of Daniel and Revelation. Devemos conhecer as profecias de Daniel e Apocalipse. But if you do not know Jesus Christ, none of those things will help Mas se you. você não conhece a Jesus Cristo, nada disso pode te ajudar. In the Sermon of the Mount, Jesus is describing himself. He is also describing the Christian No experience. Sermão do Monte, Jesus descreve a si mesmo e também descreve a palavra de Deus. We call this the Beatitudes. Nós chamamos isso de bem-aventuranças. Now, often the Beatitudes, blessed are the poor in spirit. Então, Jesus diz, sejam bem-aventurados aqueles que são pobres no espírito. And it says, blessed are the meek, and blessed are those that hunger and thirst. Sejam abençoados aqueles que têm fome e sede. And we think these are wonderful little things that we can put up on the back of our wall just to read. Então, às vezes, nós pensamos que são coisas bonitas que só podem ser colocadas por detrás da parede, só para ler. Words of encouragement. Mas onde está o encorajamento que essas palavras nos dão? Well, they can be those, my friend, E quais são essas, meus amigos? but they go a lot deeper. Mas nós vamos hoje ir profundo nessas bem-aventuranças. Within the Beatitudes is the Christian walk. No meio dessas bem-aventuranças existe caminhar cristão. So I want you to open your Bibles to Matthew chapter 5, verse 3. Quero pedir que abramos a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 5, You read that. Read verse 3. versículo 3. Assim se pode ler. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Blessed are the poor in spirit. Abençoados são os pobres no espírito. There is a instruction there to be poor in spirit, but then there is a reward. Theirs is the kingdom of Existe heaven. uma instrução de ser pobre no espírito, mas existe ao mesmo tempo uma recompensa de ganhar o reino dos céus. You see, with each of these blessings, Jesus Christ is revealing his character. Nessas todas bênçãos, Jesus está se revelando. In Philippians chapter 2, the Bible tells us to let the mind of Christ be in us. E no livro de Filipenses capítulo 2 nos diz que deixem a mente de Cristo estar em vós. That he took upon himself the form of a servant. Que levou a forma de servo. And not just a servant, but he came down to be with you and I, and he suffered the death on the cross. Mas não somente servo, mas ele veio para poder morar com os homens e morrer na cruz. That he humbled himself even to the death of the Ele se cross. humilhou a si mesmo até a morte da cruz. Jesus was poor in spirit. Jesus era pobre
no espírito, era humilde. And his is the kingdom of heaven. Enquanto ao mesmo tempo é o rei dos céus. Let us read verse 4. Vamos ler o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. The Bible says that blessed are A those that Bíblia mourn. diz, abençoados aqueles que choram. And in Matthew chapter 23, No livro de Mateus capítulo 23, verse 37, versículo 37, we see a picture of Jesus nós recebemos uma foto de Jesus, looking over the city of Jerusalem olhando para a cidade de Jerusalém, and with tears in his e eyes. com choro nos olhos. He says, Jerusalem, E ele Jerusalem, diz, Jerusalém, Jerusalém, those that kill the prophets, aqueles que matam os profetas, those that stone those that I send aqueles to que you. apedrejam, aqueles que foram enviados. How I would have gathered you together, Como que eu desejei vos juntar, but you would not be mas gathered. vocês não aceitaram ser unidos. The Bible says that Jesus was a man of sorrows. A palavra de Deus diz que Jesus era um homem de dores. He understood what it meant to mourn for the loss, Ele sabia o que significava chorar pelas perdas, for the sins of this world. chorar pelos pecados deste mundo. And the Bible says, blessed are those that mourn, E a palavra de Deus diz, abençoados aqueles que choram, for they will be comforted. porque eles serão They will confortados, receive the consolados. Holy Spirit. E eles vão receber o Espírito Santo. Jesus knows what it is to mourn. Jesus sabe o que significa chorar. Let's look at verse 5. Vamos ver o verso 5. Diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. With each one of these blessings, God is not only describing his character, but he is building up a ladder of progression. Jesus, nessas bem-aventuranças, não está a descrever somente o seu caráter, mas também está a fazer uma escada de... A ladder of progression. Está a fazer uma escada de progressão de um assunto. The Bible says, blessed are the meek. A Bíblia diz, abençoados os mansos. Jesus says in Matthew 11, come and learn of me, for I am meek and lowly. E Jesus diz no capítulo 11 de Mateus, diz, vinde todos estão cansados, porque eu sou manso e humilde. Jesus was the most meek human that ever walked this earth. Jesus foi a pessoa mais mansa que andou na face da terra. And he says, learn of me, follow E me. Jesus diz que sigam-me e aprendei de mim. But meekness is not weakness, friend. Porque ser manso não é ser fraco. You see, if I don't know how to respond, if someone is picking on me and I cannot defend myself, Se alguém está tentando me bater e eu não quero me defender, and I say, oh, that's okay, mas eu digo, isso aí está tudo bem, não há problema. that is not meekness. Isso aí não é mansidão, That is weakness. isso é fraqueza. But if I can defend Mas myself quando eu posso me defender, and I can hurt them, e eu posso ferir outra pessoa, but I choose to allow them to mas do what eu they do. prefiro me conter e deixar as pessoas fazerem o que querem, I choose to hold back and not hurt. então eu prefiro me conter e não machucar. That is meekness. Isso é mansidão. Is that clear? Está certo? Amen? Amém? Jesus was the strongest being that walked the planet. Jesus foi o ser mais forte que andou pela face da terra. He could crush anyone in a Ele podia minute. destruir a qualquer um em qualquer minuto. Yet he walked the planet meekly serving and humbly putting up with people. Mesmo assim, ele andou com as pessoas mais fracas. He was hurt often, but he did not respond. Ele foi muitas vezes ferido, mas nunca respondeu. We're going to go on to Matthew chapter 5 and we're going to read verse 6. Vamos ver o verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Blessed are those that hunger and thirst. Abençoados são aqueles que têm fome e sede. But we go to the book of Luke chapter 4 verse No 2. livro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Did Jesus hunger and thirst? Jesus é nos mostrado como aquele que teve sede e fome. And the Bible says that being tempted for 40 days, E a palavra de Jesus Deus diz hungered. que ele foi tentado por 40 dias. That after those 40 days, he was E hungry. depois desses 40 dias ele sentiu muita fome. Yet when he was tempted, E mesmo assim, quando ele foi tentado, he didn't take the temptation. He said, man will not live by bread alone, but by the word of God. e quando ele foi tentado, ele disse, o homem não viverá somente do pão, mas também da palavra do Senhor. Yes, he hungered for food. He was starving. Sim, ele estava com fome de comida, estava com fome. But he chose the word of God Mas over ele food. escolheu a palavra de Deus, além da comida Christ física. hungered for the word of God. Ele estava com fome da palavra de Deus In também. Luke verse 4,
In John chapter 19, No livro de João, capítulo 19, verse 28, versículo 28, Jesus, Christ is on the cross. ele está na cruz. The battle has been won. E The battle has been a won. batalha já havia vencido. He has paid for the sin. Havia pagado pelos nossos pecados. And he says, I thirst. E ele disse, estou com sede. Do you mean after all that pain and that suffering, Depois daquela dor e sofrimento, that he's thinking about how thirsty he is? ele está sentindo sede. No, friends. Não, amigos. The Father was turning his back on Jesus Christ. O Pai estava dando as costas sobre Jesus. The Spirit, the water, was being withdrawn from Christ. E o Espírito Santo, a água, estava sendo derramado sobre And Jesus. Christ felt the absence of his Father of Mas Jesus righteousness. sentiu a ausência do seu Pai, da sua justiça. And he says, I thirst. E ele disse, estou com sede. Jesus Christ knew what it was to hunger and thirst after righteousness. Jesus sabia o que era sede e fome da justiça de Deus. And the Bible says that when you hunger and thirst after righteousness, you will be filled. E a palavra de Deus diz que se você tem fome e sede da justiça, você será enchido. Let's read verse 6. Vamos ler o verso 7. Sorry, did I miss a verse? I think I did. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Verso 7. Blessed are the merciful. Was that all right? Merciful, yes. Are we clear so far? Did I miss anything? Yes, no. Okay. Blessed are the merciful. Abençoados são os misericordiosos. They will obtain mercy. Eles alcançarão a misericórdia. Christ possesses the mercy to forgive you because he Jesus paid the tem a price. misericórdia de nós porque ele pagou o preço. Because he exercised mercy for Porque you ele and I. exercitou misericórdia por tu e eu. And so the Father gives him that mercy E to ele disse, exercise. Pai, ele nos dá essa misericórdia para exercitar. We are told in 1 John 1:9 Somos informados no livro de João capítulo 1, 19. that if we confess our sins, Se nós confessarmos nossos pecados, Jesus is faithful to forgive us Jesus é fiel para nos perdoar and to cleanse us. e nos limpar. He doesn't leave you in the sins, he wants to take them from you. Ele não quer nos deixar no pecado, ele quer tirar o pecado de nós. You see, we have a part to play. Então nós temos uma parte por jogar. Salvation is a free gift of heaven. Se eu aceito a dádiva que vem do céu, But we are told when we pray, forgive us our sins as we forgive those that sin against e us. somos ditos quando oramos, perdoe-nos, Senhor, assim como perdoamos aqueles que nos maltratam. In other words, God will not, he cannot forgive you more than you are willing to forgive others. Em outras palavras, está dizendo, Deus não pode nos perdoar mais do que nós estamos dispostos a perdoar. The gift of heaven is a free gift. A dádiva do céu é uma dádiva de borla, mahala. But if you will not exercise the mercy of Christ on others, then he cannot Mas se você exercise não it. exercitar a misericórdia de Deus nas outras pessoas, você também não pode receber a He misericórdia. cannot give it to you Ele não either. pode te dar a misericórdia. You and I have a great deal of control as to whether we receive salvation. Eu e você temos grande poder de controle se podemos ou não receber a salvação. The gift is free, but we can reject A it. dádiva é de borla, mas nós podemos rejeitar. Let's read verse 8. Vamos ler o verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Blessed are the pure in heart, Abençoados são os puros de coração, because they will see God. porque eles verão a Deus. Isaiah tells us to taste and see that God is good. Isaías nos diz para poder experimentar e ver que Deus é bom. But to do that, we must learn to exercise the pure heart of Mas Jesus para Christ. fazer isso, temos que exercitar a pureza do coração em Cristo Jesus. John 13:34. João 13:34 It tells us to love one another nos diz para amar um ao outro, as Christ has loved us. assim como Cristo nos amou. But in the book of Peter, No livro de Pedro, we are told to love one another somos informados a amar um ao outro with a pure heart. com o coração puro. And you and I don't have a pure heart, friends. Se eu e você não tivermos coração puro, amigos, Jeremiah 17:9. no livro de Jeremias capítulo 17 verse 9. no livro 16, versículo 9, se não estou em erro. The Bible says that the human heart, your heart, my heart, A Bíblia diz que o coração humano, o teu coração, o meu coração, it is desperately wicked and deceitful above all está things. desejoso, Desperately wicked
é desesperadamente maléfico, and pecaminoso deceitful. e muito que gosta de enganar as pessoas. Your heart and my heart, in its natural state, is deceitful and wicked. O nosso coração, no seu estado natural, é um coração enganoso. We lie to ourselves all day. Nós mentimos para nós mesmos todos os dias. I was right. I said the right thing. They were Eu wrong. estou certo, aquele está. Quer dizer, Why don't they do it my way? por que as pessoas não fazem do meu Can't jeito? they see what to do? Será que não vê como devem acontecer as coisas? Always being right in our own mind. Sempre estamos certos nas nossas próprias mentes. Yet God says we are wicked and deceitful. E Deus diz, nós somos maus e enganosos. And without the leading of the Holy Spirit, E a condução do Santo Espírito, moment by moment, momento por momento, with every thought and word and deed, através das suas palavras, you cannot trust that you are speaking the words of você God. não pode estar confiante enquanto não estiver a falar a palavra de You Deus. cannot trust that you are acting in accordance to God's will. Você não pode confiar se não estiver a agir de acordo com a palavra de We Deus. must learn to surrender to the leading of Devemos God's Spirit. aprender a nos devotar à palavra de Deus, a nos surrender, a nos submeter à palavra de Deus. Verse 9. Let's go to verse Verso 9. 9, vamos ao verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. It is only the peacemakers that will be called children of God. Somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. You know, in Matthew chapter 10, verse 34, Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus says, "Don't think that I've come to bring peace. Jesus diz, não pensem que eu vim trazer paz. I did not come to bring peace on the earth. I came to bring a Eu não sword." trouxe paz à terra, mas eu venho trazer espada. Christ came with the most powerful sword, the word of God. Jesus veio com a mais poderosa espada do céu, que é a palavra de Deus. But he used it as a peacemaker. Mas ele utilizou essa espada para poder fazer a paz. We are in a war. Nós estamos numa guerra. You don't come to war without a battle, without a weapon. Você não vai à guerra sem arma. Today, many of you are being baptized. Muitos de vocês serão batizados hoje. You are joining an army. Vocês estão a juntar-se com um exército. And today you will receive a sword. E vocês vão receber uma espada. Church members, Membros da igreja, you should own a sword. vocês devem ter uma espada. If you have to give up some luxuries, if you have to give up some food, go buy yourself a sword. Se vocês tiverem que abandonar uma luxúria para poder ter uma espada, Because we are soldiers of the cross. porque devem fazer assim porque somos soldados de Cristo. We have been called to arms. Somos chamados para Arms to fight. uma guerra. But we are to do so as peace. Mas nós devemos fazer essa guerra como pacificadores. We are in a time where Satan is working to complete his prophetic mission. Nós estamos num tempo em que Satanás está a trabalhar para poder cumprir o seu propósito profético. This world is called Babylon. Esse mundo é chamado Babilônia. It is Satan's church. É a igreja de Satanás do mundo inteiro. It is his woman. É a sua esposa. But God has a church too. Mas Deus tem a sua igreja também. It is his woman. Tem a sua mulher. And you have one of two choices. Você só tem duas escolhas. And yes, the Sabbath day is the Saturday. E sim, o dia do sábado é o dia do Senhor. Yes, this is God's remnant church. Sim, essa é a igreja de Deus, remanescente. But having your name on the membership does not Mas guarantee you ter o seu nome no livro da igreja não te that you are garante a part of that army. que você é parte desse exército. It goes deeper, my friend. É muito mais profundo, meus amigos. In Matthew chapter 5, verses 3 to 6, No livro de Mateus, capítulo 5, verso 3 a 7, we have a process described to us called justification. nós temos um processo conhecido como justificação. That if you are poor in spirit, that you learn to mourn for your sins, and as you become meek and allow the Spirit of God to guide you, Enquanto você for pobre no espírito, for humilde e deixar que o Espírito de Deus te guie, while you hunger and thirst for what is right, enquanto você estiver com sede do que é justo e correto, that is justification. isso é justificação. It is just as if you had not sinned. Jesus Christ stands for you É como se você não tivesse pecado, é como se Jesus estivesse aí por você,
Just like the thief on the cross. Tal como o ladrão que estava na cruz. He accepted Christ. Ele aceitou Jesus He Cristo. went through those phases. Ele foi por essas fases também. And Jesus says the kingdom is yours. E Jesus lhe disse: o reino é teu. Are we understood so far? Entendemos até agora? Is it clear? Está claro? Amen? Yes. Yes. The next few verses of the Beatitudes 6 to 9 is sanctification. Os outros versículos, do versículo 7 a 9, representam a santificação. It is learning to exercise mercy, É aprender a exercitar a misericórdia. to exercise the pure heart of Jesus, Exercitar o coração, a limpeza do coração. to learn what it is to be a peacemaker. E aprender o que significa fazer paz na terra. If the thief on the cross was allowed to come down, God would have asked him to continue on his Christian journey. Se o ladrão na cruz tivesse que descer da cruz e andar na terra, ele seria obrigado de algum modo a ser misericordioso, limpo de coração e pacificador. Church, we are to be growing in Christ. Igreja, temos que crescer em Cristo, Our neighbors, com os nossos vizinhos, our work colleagues, com os nossos colegas they de should trabalho. see Christ in us. Devem ver Cristo em nós. In the board meeting in the church, Na igreja, no conselho da in igreja, the business meeting, no trabalho, nos trabalhos, na reunião dos negócios. instead of gossip and yelling, Além de fofocar e gritar, there should be mercy, deve existir misericórdia, a pure heart. um coração puro, There should be peacemaking. deve existir pacificação. We come to church dressed for church, Nós viemos vestidos para ver a igreja, but oftentimes the heart is very dirty. mas às vezes os nossos corações estão sujos. We have not yet allowed Christ to enter in. Não permitimos até então Jesus para entrar dentro do coração. Jesus wants a relationship with you. and I. Jesus quer um bom relacionamento conosco. Jesus says in John 4:6, Jesus nos diz no livro de João, John 14:6, João 14, versículo 5. I am the way, Eu sou o caminho, I am the eu truth, sou a verdade, I am the life. eu sou a vida. You cannot get to the Você Father não pode ir ao Pai except through se me. não for através de mim. The way, the Christian way, O caminho cristão can only be found in the truth só of pode God's ser word. encontrado na verdade, na verdadeira palavra de Deus. As you apply the truth of God's Quando você word, aplica essa palavra verdadeira em si, you are entering into the way. você está entrando no caminho. Amen? Amém? Are you following Jesus Christ, the man, Está você seguindo a Jesus Cristo, o homem, for what you can get from him, só pelo que você vai ganhar dele, or are you following for what you can give to him? ou você está a seguir a Jesus pelo que você vai dar a ele? Many want heaven. Many, Many of us want heaven. alguns querem o céu, We want the prosperity. alguns querem a prosperidade, We want the blessings. alguns querem as bênçãos, But what does God give? mas o que Deus recebe? The Bible says we should bless God. A palavra de Deus diz que nós temos que abençoar a Deus. So how do we bless God? Mas como é que nós abençoamos a Deus? By giving him our life and surrendering to his lead. Por nós darmos a Ele a nossa vida e nos submetermos à sua vontade. Amen? Amém? As Seventh-day Adventists, we have been given a gift. Como Adventista sétimo dia, nós fomos dados um dom. It's called the Three Angels message. A mensagem dos 3 anjos é a nossa mensagem especial, It describes the condition of this world. que descreve a condição deste mundo, It gives you all the instruction you need. que dá todas as instruções necessárias. Yet today, Que hoje, mesmo assim hoje, all the Christian world is the same. todo mundo cristão é o mesmo. Oh, I believe in the Bible. As pessoas dizem acreditar na Bíblia, Oh, I believe in the Spirit. acreditar no Espírito, I believe Jesus died. acreditar que Jesus morreu. All churches believe that. Todas as igrejas acreditam nisso. So what's the difference? Agora, qual é a diferença? Christ is looking for an army, Jesus está à procura de um exército. a people that will finish the work. Pessoas que vão terminar o trabalho, And without understanding the three angels' que message, entendem essa mensagem dos 3 you anjos. cannot know your purpose in life. Que se você não entende essa mensagem, você não entende o seu propósito na So you vida. are here today because God has a place for you Você está aqui hoje porque Deus tem um lugar para você no exército. within that message. Dentro dessa mensagem dos 3 anjos. And outside of that message, E ao lado dessa mensagem, we have nothing. não temos nada.
We have been given a prophet. Nós fomos dados uma mensagem profética. Her name is Ellen White. E essa mensagem profética se revelou a Ellen She has White. written many books. Ela escreveu muitos livros. Teaching us how to eat, how to live like Nos Christians. ensinando como comer, como viver a palavra. Teaching us how to live our life. Nos ensinando como viver a nossa vida. Not because those things will earn heaven. They will not. Mas não porque essas coisas vão nos fazer ganhar o céu. But because these things help develop our heart and Mas our porque mind essas coisas nos ajudam a desenvolver nosso caráter and our relationship with e a God. nossa relação com Deus. Are we together so far? Estamos juntos, queridos irmãos. Amen? Amen? This world was founded on a city and an empire called Babylon. Esse mundo foi construído a partir de uma cidade chamada Babilônia. It has followed through the prophecies of Daniel chapter 2, E verse isso vem relatado a partir das profecias bíblicas. Babylon, Greece, Medo, Persia. Nós encontramos Babilônia, Grécia, Medos e Persas. And we are here today. E nós hoje estamos agora. God has one church, Deus somente tem uma igreja sobre a terra. one faith, Somente uma fé. one baptism, E somente um batismo. one Lord. E um só Senhor. That's it. Somente isso. There are not many choices. Não existem muitas escolhas. There is one. Somente existe uma. And all of the other choices, E muitas outras escolhas they fit in Babylon. se encaixam na Babilônia. So it is Christ and Christ alone that can help you find that one way. Somente em Cristo e em Cristo somente você pode encontrar esse único caminho. It's called the narrow way. Se chama o caminho And estreito. Jesus promises that if you seek it, you will E find Jesus it. prometeu que se você buscar, você vai encontrar. Christ paid everything to give you and I that E gift. Jesus pagou tudo para que nós pudéssemos entrar por esse caminho. And all he asks for is that you and I will give E everything tudo back que to Ele him. pede é que nós possamos dar a nossa vida toda a Ele. And I'm finishing in Revelation chapter 3. E eu termino no livro de Apocalipse capítulo 3. In the message to the Laodicean church, Na mensagem que esse livro dá à Laodiceia. Christ says, as many as I love, I will rebuke and I will chasten. Jesus diz que por mais que eu vos ame, eu vou vos rejeitar. Be zealous therefore and overcome. Porque Ele... And be zealous therefore. Oh, sorry. What did I say? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. I'm sorry. Okay, it's Revelation chapter. Yes. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao versículo 19. Verse 19. Versículo 19. Diz, eu repreendo, disciplino o quanto amo, a quantos amo. Sê, pois, zelosos e arrependei-vos. Verse 21. Versículo 21 diz, ao vencedor, dar-lhes-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Today, Christ is inviting us to be Hoje overcomers, Jesus está nos convidando para estar com Ele, to overcome our natural state, para vencermos a nossa natureza pecaminosa, our selfishness, o nosso egoísmo, our pride, nosso orgulho, our ego, nosso ego, the vanity, a nossa vaidade. Christ is looking for a people that will look and reflect like His image. Jesus está chamando pessoas para que possam refletir o seu caráter. We are told in Romans 12 verse 2, Somos informados no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2. be not conformed to this world, Não se conformem com este mundo, but rather to be transformed mas transformem-se by the renewing of our mind. pela renovação da nossa mente. And which mind is that? E que mente é essa? That we would have the mind of Christ, Para ter a mente de Cristo, that we would prove the will of God. para que possamos provar a vontade de Deus. Today, God is calling every one of us to a mindset of repentance. Jesus hoje nos chama para uma mentalidade de arrependimento. It doesn't matter the things you do in the fact of the way you practice Não life. importa como você fez ou como você praticou a sua vida no passado. What is more important is the reason why. O que importa é a razão por quê. Where does the motivation come E from? qual é a motivação que What vem is por in trás your disso? heart? Ou o que está no seu coração. Are you earning your way to heaven? E como você vai andar o seu caminho para o Or céu. are you giving God all that you have? E que você vai dando todo o seu coração a Deus. God is calling us to a new walk Deus está nos chamando para um novo caminho. because we are in a battle.
Porque estamos numa batalha. And that battle is not for this E world. essa batalha não é por esse mundo. That battle has been won. E essa batalha já foi vencida. Christ won that battle on the Jesus cross. venceu essa batalha na cruz. And yet we're still E here. mesmo assim ainda estamos aqui. Why? Por quê? Because the battle still rages Porque on. essa batalha ainda está continuando. It doesn't rage for the world. E essa batalha não é para ganhar o mundo. The battle is for your mind. É a batalha para ganhar a sua mente. The battle is for you. É a batalha para você. É sobre você, é sobre eu. Satan and Christ are fighting for you. Satanás e Cristo estão lutando por você. And it is you that determines the outcome. E você é quem deve determinar quem ganha. Whose character will you reflect? Qual é o caráter que você vai aceitar? It's not about just going to church. Não é somente vir à igreja. It is about knowing Jesus Christ. É sobre conhecer a Jesus Cristo. And if you know Jesus Christ, E se você conhece a Jesus Cristo, then you will follow the truth você vai caminhar o caminho da verdade. and you'll do it willingly and lovingly. E você vai fazer isso com amor e com alegria. And it will not be a burden to E you. você não vai sentir isso como se fosse um peso de cansaço. And so I want to encourage our baptismal Eu candidates today. quero encorajar todos os candidatos para o batismo nesta Today tarde. you are receiving a sword, a E Bible. hoje vocês vão receber uma espada, uma Bíblia. Take that Bible, Recebam essa Bíblia. and with your baptism you receive the Holy Ghost. E com o batismo vocês vão receber o Santo Espírito. Take the Bible and the Holy Ghost. Recebam a Bíblia e o Santo Espírito. Spend time reading, spend time in prayer. Peguem, gastem tempo lendo e gastem tempo orando. And learn what it means to follow E God. aprendam o que significa andar no caminho de Cristo. Find brothers and sisters in the church Encontrem irmãos e irmãs na igreja that will draw you closer que to vão Him vos conduzir mais próximo de Jesus. and walk with them. E andem com Ele. Church members, Membros da igreja, today we have many people being baptized. hoje temos muitas pessoas que vão se batizar. Oftentimes in the Christian walk we go to sleep. Muitas vezes nessa vida, na caminhada cristã, nós dormimos. We forget our duty. Nós esquecemos os nossos deveres cristãos. We forget why we made that commitment. Nós esquecemos o nosso comprometimento com Cristo. I'm encouraging you to Eu remember encorajo vocês para se recordarem the commitment you made. o cometimento, o compromisso que fizeram com Jesus. Be faithful to Christ. Sejam fiéis a Deus. Fight for the truth. Lutem pela verdade. Learn the truth. Aprendam a verdade. Understand the truth. Compreendam a verdade. I can't afford a Bible. Não posso, se você não tem dinheiro de comprar a Bíblia, We can all afford mobile phones. mas você pode comprar uns celulares iPhone, todos os celulares de fama. I think sometimes it comes more down to the point of prioritization. Então, às vezes, chega ao ponto de nós entendermos quais são as nossas prioridades. Jesus took the word of God over food when he was dying. Jesus priorizou a palavra de Deus além da comida enquanto estava sendo tentado. What is our commitment to truth? Qual é o nosso compromisso com a verdade? Because if we are not willing to give all Se nós não estamos prontos para poder dar tudo, to come out of her, come out of this system, para poder sair desse sistema do mundo to surrender every element of our life to the leading of Christ, e nos subjugarmos a Jesus, nos led entregarmos by a the word of Jesus truth, e andarmos segundo o caminho da verdade, then my friends, we will be deceived. então, amigos, nós seremos enganados. At some point, Em algum momento, at somewhere, em algum caminho, em algum momento, deception will take over because we did not fortify our mind. seremos enganados porque nós não fortificamos a nossa mente, na verdade. Because we did not know Jesus Christ. Porque nós não conhecemos a Jesus. Amen. Amém? My friends, we have all of heaven provided for us. Amigos, nós temos todo o céu dado a nós. There is nothing God has not done, nor will He do Não há nada que Deus não tenha feito a nosso favor. for your life. A mim, para mim e para ti. There is no problem too great, Não há nenhum problema, no struggle too hard. nenhuma situação, There is no battle that you can não há win nenhuma luta em que nós possamos lutar that God does not already have the answer que for. Deus não tenha jamais dado a resposta para ela. I encourage you to hold the hand of Jesus Christ. Eu encorajo vocês a pegarem as mãos de Cristo Jesus, Dedicate your life to understanding why you are here today. para que possa depois entender por que cada um de nós está aqui hoje. And ask the Spirit of God E pergunta ao Espírito de Deus to be your lead,
E peça ao Espírito de Deus para ser o seu guia, to be your guide, o seu líder, to be your comforter. o seu conforto. Amen. Amém? You should. I would have prayer. Right now? Yeah. In fact, is there any here today? Existe alguém hoje, Any here today that is feeling the impress of the Holy Spirit? alguém que se sentiu impressionado pelo Santo Espírito hoje? We have many here today to be baptized. Existem muitas pessoas hoje que serão batizadas. But I know there are many here today that have felt the call of God's Spirit. Mas eu sei que podem estar aqui hoje que não aceitaram o chamado do Espírito Santo. If you are feeling the call of God's Spirit Se você hoje está sentindo o chamado do Santo Espírito, and you wish to enter into a journey with Him, e se você quer iniciar uma caminhada com Ele, to commit your life to Him, para entregar sua vida a Ele, then I'm going to ask you to stand. eu peço para você se levantar. Candidates today, Aos candidatos de hoje, you are entering into a new journey. vocês vão iniciar uma nova caminhada. A journey where you will be strengthened, Uma caminhada que vocês serão fortificados. where you will see things happening in E your vocês life verão coisas acontecendo na vossa vida. that you have never seen happen Coisas que before. jamais viram. God can take you from wherever you are, Jesus vai vos levar onde vocês estão. and He can make you whatever He wants you E to vai be. vos fazer grandes coisas que vocês jamais There is fizeram. nothing impossible for Não you. existe nada impossível para vocês. You are now in the kingdom of heaven. Vocês já estão agora a sair do mundo do inferno. And at the beginning of the Beatitudes, those that are poor in spirit receive the kingdom of heaven. E aqueles que, ao iniciar as bem-aventuranças, recebem as bem-aventuranças, vão entrar no reino de And Deus. at the end, the peacemakers, they receive the same gift, the kingdom of heaven. E no final, daqueles que são pacificadores, vão receber o reino dos So no céus. matter where you are on that journey, Não importa onde vocês estão nessa caminhada, the kingdom of heaven is yours. o reino dos céus é vosso. Amém? But is there any here today that would like to give their heart, their Mas life existe alguém hoje que quer dar seu coração a Jesus? to Jesus Christ? A Jesus. Is there any here today that want to come forward? Existe alguém hoje que quer vir cá à frente? We have a baptism today. Temos batismo hoje. Maybe you've held off. Talvez você desistiu. You have been uncertain. Talvez você está duvidoso. Is there any here today that would like to Existe join? alguém hoje que quer se juntar a esse grupo que vai batizar? Just simply raise your hand. Simplesmente levanta a sua mão. Have we anyone here? Se Amen. existe alguém aqui, amém, Amém. amém, estão lá Amém. atrás, levantaram as suas mãos. Do we have any elders? Hold your hand Existem high. alguns anciãos aí. Hold your hand. Levanta a sua mão, permaneça com a mão levantada. Are there any others today? Existe alguém hoje que ainda não aceitou ser batizado e quer se batizar? Amen. God is calling. Está aí, Deus está chamando. Pode continuar com a mão levantada. Now you come forward. Elders, please come forward and see these people. Aos anciãos, por favor, pode aproximar 2, 3 anciãos. We will come and see them afterwards. Depois, vai pedir que os que levantaram as suas mãos, estão aí, que ainda não estão com dúvida, mas decidem agora participar desse grupo. Posso ver as suas mãos? Podem continuar com as mãos levantadas. Está aí, pode vir mais para frente. Friends, let's bow our heads. Let's have a prayer. Vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai no céu, we thank you for this day. agradecemos por este dia, We thank you for the gift of life. agradecemos pelo dom da vida, We thank you for the word. agradecemos pela sua palavra. Father God, Nosso Pai, we ask the Holy Spirit, pedimos o Santo Espírito, firstly, recognize those that have made this commitment. primeiramente reconhecendo as pessoas que aceitaram fazer compromisso contigo. We ask the blessing of the Holy Spirit upon Que o them. Senhor lhes abençoe com seu Santo Espírito. And Father, as we move forward in our Christian walk, Pai, enquanto eles andam um caminho cristão, we pray the Holy Spirit pedimos o seu Santo Espírito would put the burden on our own hearts para que possa colocar chamas nos seus corações, to learn what it is to give our lives to Jesus para que Christ. eles possam continuamente entregar as suas vidas a Cristo. Thank you for hearing our prayer, Obrigado por escutar as nossas and we orações. pray it in Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém.